Então, hoje é a Marli que está aí conosco. Mas deixa eu ver se volta aqui. Já iniciou a gravação aí para alguém, não? Iniciou. Beleza. Iniciou. Marli, seja bem-vinda. Eu fiz ontem. Hein? Fez ontem. Pois ontem. Eu não estava presente, eu não vi. Essa Eu foi não boa. vi. Eu não vi. Tá certo. Fez um monte Fechar. ontem, né, Marli? É. Ontem foi dia de muitas provas. Pois é. Vou fechar aqui, peraí. Tá. Temos? Vamos? Graças a Deus. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa noite de estudos, de aprendizado, de informações tão edificantes que vamos receber na noite de hoje, trazidas pelo grupo. E te agradecemos, Pai amado, por essa informação, por essa grande oportunidade. E pedimos também as tuas bênçãos, a tua misericórdia, para todos os teus filhos, para todos aqueles que se encontram em aflição, para aqueles que se encontram ainda enfermos no leito do hospital, Covid ou não Covid. Pedimos, Pai amado, as tuas bênçãos para toda a humanidade, para todas as crianças, os idosos, a todos os lares, para todas as famílias. E que a noite seja de muita paz, de muita harmonia em nossos corações e que possamos refletir sobre o estudo da noite de hoje. Que possamos levar para o nosso dia de amanhã todas essas informações que vamos receber nessa noite. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre. Graças a Deus. 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 Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 419, é isso? Não, 420. 420 já. Mas eu ouvi falar que vocês adoram quando voltam a pergunta. Não sei quem foi que falou isso, tá? Eu não fui, garanto que eu não fui. Pois é, quem falou isso não estava com a verdade. Pois é. E vamos dar mais uma olhadinha na 419, tá? Só para dar um complementozinho sobre justamente o que eu estava comentando com vocês, tá? O nosso querido Kardec, tá? Também teve um sonho muito interessante a respeito da pergunta 419. E as observações que o Dr. Demure coloca lá são muito boas, muito importantes para nós. Quem não tiver a revista espírita, daqui a pouco nós vamos começar a ler, é só escutar, tá? Não vai ser muito comentado, vai ser mais de ouvir mesmo, tá? Então, vamos retornar à pergunta 419, só para causar raiva em alguém. Né, dona Elisa? Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma, pergunta 419. O que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Pode responder. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso o invento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, peraí, me perdi aqui. Onde eu estava? Aqui embaixo. Contribuem para propagá-la. Bom, nós lemos essa pergunta semana passada. A Elisa trouxe um monte de informações e as informações sempre foi assim, correu muito em volta aqui de inventos, né?
Então, foi interessante, tá? E a gente vê os falando sobre Santos Dumont, né? As pirâmides, sobre, né, a ideia inata do homem, da divindade, né? Que foi distribuída em diversos pontos do planeta, mas parecidas. Tá? Em um lugar era metade homem, metade cavalo, no outro lugar era metade homem, metade boi, ou metade boi, metade. Não, e eram sempre bem parecidas. Então, havia assim algo em comum, né? E como sempre houve durante. A gente vê, por exemplo, nós não comentamos, Elisa, Miguel Ângelo e Rafael Sanzio, né? Foram no início do Renascimento, né? Os dois vieram na mesma época, eram assim inimigos mortais um do outro por causa da vaidade, né? Das suas obras, né? A gente vê que também vieram da mesma época, tinham ideias parecidas, um trabalho parecido, apesar que Miguel Ângelo era escultor e não pintor, mas fez lá Capela Sistina e outras obras maravilhosas, né? Quer dizer, sempre gira o assunto, né, em torno né, nós estamos falando de sonho, né? Em torno disso aí, né? O homem sonha, vai no plano espiritual. Se lembram também do livro Os Mensageiros? Só que foi um só que foi lá, viu o Martírio de São Denis, né? Trouxe a obra aqui para a gente também, né? E essa história é tão velha quanto a humanidade. E a gente, conforme a pergunta aqui, às vezes acha que um descobrimento, puxa vida, tive uma ideia maravilhosa. Descobri algo, vou fazer algo. E, como falou antes também na própria resposta, quando fala que alguma coisa paira no ar, como é que fala aqui na resposta, quando diz que uma ideia paira no ar, usar de uma figura de linguagem mais exata que supõe. E nós pensamos. O pensamento ainda, boa noite, Cláudia, não é definido pela ciência. Boa Não há uma noite. definição de pensamento. O que é o pensamento? Mas o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, nos traz o seguinte: o pensamento é realmente um tipo de matéria mental, diferente dessa que nós conhecemos. Tá? E quando nós pensamos, nós formamos imagens. Né? Ou mesmo quando o pensamento é muito enegrecido, muito para baixo, né? Forma-se cores, etc. E quando, veja, há um pensamento tipo de um grupo de estudos que estão vendo algo, que vão descobrir algo, ou então vão trazer algo de novo, de volta, etc. Esse pensamento que o espírito emite, ele realmente ele paira no ar. E quem alcançar aquela frequência vai captá-lo, vai captar esse pensamento. Certo? Então, quando eu pedi a vocês para repetir essa pergunta 419 do Livro dos Espíritos, é que há duas coisas que eu queria, né, mostrar. E nós, né, foi a Elisa que fez o estudo semana passada e eu tive até mais tempo essa semana para dar uma olhada a mais. Tá? Me perdoe, Elisa, não fica com raiva de mim, não. Tá? E Não por aí, isso. vamos ver lá, dar uma olhada na pergunta 109, já que nós estamos falando muito sobre essa questão de descobrimentos. Né? Pergunta 109 do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma voltinha lá atrás. Cento e nove. Pode ler? Por mim, pode ler, gente. A pergunta 109, ela está na parte segunda do capítulo 1, né, que fala dos espíritos. Quarta classe. Escala espírita. Escala espírita. A quarta classe, espíritos sábios, distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Bom, essa pergunta tem a ver em que com a 419? Quando esses espíritos sábios reencarnam,
geralmente ele vem com determinadas missões. Vamos falar sobre a Covid, né? A vacina da Covid que a Elisa comentou naquele dia, na quarta passada. Tá? Essa turma, conforme fala aqui, distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. São pessoal já intelectualmente muito preparados. Muito preparados. Vem estar aqui entre nós. Depois vai falar que preocupam-se menos com questões morais. Não significa que eles não são moralizados, não. Eles não vêm aqui, a missão deles não é ensinar algo moralmente a ninguém, mas sim dentro da necessidade da humanidade materialmente mesmo. Eles vieram aí, por exemplo, criar a vacina da Covid. E veio um grupo grande que foi criada essa vacina em vários pontos. Né? Então, não significa que eles não sejam... Né? Pelo final da resposta, nós vamos ver que não é nada disso. Tá? Mas a preocupação deles qual é? É cumprir a missão. E qual é a missão deles? Trazer algo de diferente para a humanidade. Tá? Quer dizer, preocupa-se mesmo com a questão de as naturezas científicas, justamente isso. Estão preocupados com a ciência, com a criação, na co-criação, né? Para as quais têm maior aptidão. Entretanto, isso aqui mostra que eles não são espíritos inferiores. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, os grandes eventos, as grandes coisas que nós temos aqui, nós vamos ver que são espíritos que realmente se entregaram. Se a gente for pegar a história de todos os eventos, todas as descobertas, em todas as áreas, biologia, química, física, matemática, né? A gente vai ver que eram pessoas apaixonadas, sim, por aquele trabalho, não por paixões inferiores. Então, essa turma que traz para a gente todo esse conhecimento. E quando nós conseguimos, de alguma forma, ou por ter conhecimento de causa, que também tem que conhecer, né? De alguma forma, captar esse pensamento, às vezes nós não somos os inventores nem os descobridores. Mas quando o assunto chega para a gente, parece que a gente já estava aguardando aquilo acontecer. É onde fala, quando as ideias falam em algum lugar no ar, né, que fala lá na pergunta 419, é uma grande verdade. Quando a gente consegue captar, a gente entra naquele mundo ali, naquele clima ali, naquela frequência, nos sintonizamos com aquela frequência e para a gente até não parece que a gente já sabia, né? Mas não sabia nada. Tá? Mas o que eu achei mais legal nisso aí foi o seguinte, aconteceu um sonho desse com Kardec. Aconteceu com Kardec, e ele colocou na Revista Espírita para a gente compreender também essa pergunta 419. Tá? Quem tiver Revista Espírita, é só ler. Se não tiver, é só escutar. Tá um texto aí de uns 10 minutos a gente lê. Tá? É uma historinha de Kardec, dele mesmo, que aconteceu com ele mesmo. Tá? Que é o que mais interessante. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Tá igual o Evangelho, gente? Então, vamos lá? Vamos lá. Da Revista Espírita de 1866, né? Um sonho instrutivo. Durante a última doença que tivemos no corrente abril de 1866, estávamos sob o império de uma sonolência e de uma absorção quase contínuas. Naqueles momentos, revíamos constantemente coisas insignificantes, e às quais não prestávamos nenhuma atenção. Mas na noite de 24 de abril, a visão ofereceu um caráter tão particular que por ela fomos vivamente tocados. Engraçado, tua tradução. Aí na tua tradução está diferente daqui. Estava assim, lá no meio. Neste momento, sonhávamos constantemente com coisas insignificantes. Aí eu uso outra palavra, né? Mas tudo bem. Aqui está assim, naqueles momentos revíamos constantemente coisas insignificantes. Aqui mas tudo bem. O meu tá, pelo tablet está igual ao do Afrânio. Sonhávamos, né? Mas são traduções diferentes. É a mesma coisa. Tá? Essa aqui é antiga. Essa tradução aqui é do Júlio Abreu Filho, né? Acho que é a mais antiga da Revista Espírita, é lá de São Paulo.
num lugar que Vamos lá. nada lembrava a nossa lembrança e que parecia uma rua. Havia uma reunião de indivíduos que conversavam juntos. Dentre eles, somente alguns nos sendo conhecidos em sonho, mas sem que pudéssemos designá-los nominalmente. Considerávamos essa multidão e procurávamos saber o assunto da conversação, quando de repente apareceu num ângulo da parede uma inscrição em caracteres pequenos, brilhantes como fogo, e que nos esforçávamos por decifrar. Estava assim concebida. Descobrimos que a borracha, não estou entendendo o que está escrito aqui, rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos. Vamos parar aí. Conquanto Vamos ver uma coisa aqui, duas coisas já. Né? Primeiro, Kardec vai ver em sonho pessoas conhecidas, mas que ele não se lembrava do nome. Uma coisa interessante. E segunda coisa, o Kardec pegou essa famosa história da resposta do Livro dos Espíritos que pairava no ar, uma ideia que pairava no ar, porque ele não era do ramo dele se preocupar com roda de carruagem, né? Naquela época não tinha automóvel, né? E aqui nós estamos vendo claramente que o quê? Que as carruagens deviam usar, eu me lembro muito bem que a gente vê no filme, que era uma madeira com um negócio de ferro por fora. E aquilo devia quebrar muito, dar muito trabalho, tá? Dá muita dor de cabeça, inclusive. Então, Kardec, pelo que está vendo, chegou num lugar e está lá, descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos. Ou seja, a borracha deve ter menos atrito com o chão, logicamente, né? E dar mais velocidade e mais conforto a essa viagem. Então está Kardec participando de uma. Né? Depois vai falar o doutor Delmeu, sei lá, vai falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, isso aí que é o legal, né? Ele está no ramo que não é dele, que é justamente parece que ele falou, gente, eu estou precisando provar que a pergunta 419 é verdadeira. O Espírito, tá bom, espera um pouquinho. E na noite certa levaram ele lá para, né, assistir um fato. Né? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos embora. Então, descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos, conquanto que a estrada. Entretanto, procurávamos o fim da frase. A inscrição se apagou pouco a pouco e despertamos. Com medo dessas singulares palavras, nos apressamos em transcrevê-las. Outra coisa que nós já falamos aqui sobre esse estudo. Quem quiser se recordar do sonho, pelo menos uma parte dele, deixa um caderno com a caneta do lado, o lápis, e ao acordar, corre lá e anota o que está lembrando. Tá? Isso aí é uma regra básica que o próprio Kardec utilizou isso aí. Você está vendo que todo o estudo nosso sobre essa questão de emancipação da alma está sendo comentado aqui. Né? Vamos lá? Alguém quer falar? Fale. Então, continua. Qual poderia ser o sentido dessa visão que absolutamente nada em nossos pensamentos, nem em nossas preocupações poderia ter provocado? Não nos ocupando nem de invenções, nem de pesquisas industriais. Isso não poderia ser um reflexo de nossas ideias. Ou seja, a preocupação de Kardec nessa época era o quê? Essa codificação que a gente hoje nós nos utilizamos. Ela nada disso, queria lá saber de borracha, de pneu, de roda, de carruagem. Ele preferia até andar a pé, para não se comprometer. Vamos lá. Depois, o que poderia significar essa borracha que, rolando sobre uma roda, faz uma légua em 10 minutos? Era a revelação de alguma nova propriedade dessa substância? Estaria chamada a desempenhar um papel na locomoção? Queria-se nos colocar
no caminho de uma descoberta? Mas então, por que dirigir-se a nós antes que a homens especiais, tendo tempo suficiente para fazer os estudos e as experiências necessárias? No entanto, esse sonho era muito característico, muito especial para ser alinhado entre os sonhos de fantasia. Deveria ter um objetivo. Qual era? É o que procurávamos inutilmente. Bom, aí nós estamos vendo que a diferença do homem comum para o gênio. Aquilo que para o homem comum é um simples, um fato corriqueiro, aparentemente, é uma coisa, sei lá, né, que sonhar todo mundo sonha. Para o gênio é diferente. Né? Quando ele vê algo de diferente, ele quer descobrir o que está acontecendo. Quer dar comida para o gato aí, gente. Então, né, a diferença do Allan Kardec para muitos de nós é essa. O gênio vê sempre algo em algum lugar. Né? O homem comum nunca vê nada em lugar nenhum. Né? Passa desapercebido. Não era o ramo dele. Então, por que isso se apresentou a ele? Né? Alguém comenta? Não, o gato falou não. Ela não quer sair daqui. Já está entendendo tudo. A minha está entendendo tudo, viu? Isso, amiga, tá certo. No dia, tendo tido ocasião de consultar o Dr. Demure sobre a nossa saúde, disso aproveitamos para pedir-lhe nos dizer se esse sonho apresentava alguma coisa de sério. Eis o que ele nos respondeu. Olha só que o doutor Demure vai fazer primeiro uma explanação sobre o sonho, principalmente na pessoa que está adoentada. Ele vai ser muito bacana. Vamos lá, vamos lá. Os numerosos sonhos que vos cercaram nestes últimos dias são resultado do próprio sofrimento que sentis. Todas as vezes que há um enfraquecimento do corpo, há tendência ao desligamento do espírito. Mas quando o corpo sofre, o desligamento não se opera de maneira regular e normal. O espírito é incessantemente chamado ao seu posto. Daí, uma espécie de luta, de conflito entre as necessidades materiais e as tendências espirituais. Daí também as interrupções e as misturas que confundem as imagens e delas fazem conjuntos bizarros e desprovidos de sentido. Desculpem, tá? Botaram a panela no fogo aqui e foram passear. Ai, meu Deus do céu. Elisa? Parei em sentido. Hein? Falou onde? Parei em sentido. Sentido? Sentido. Eu me perdi até. Ah, tá. O espírito é incessantemente chamado ao seu posto, daí uma espécie de luta, de conflito entre as necessidades materiais e as tendências espirituais. Daí também a interrupção e as misturas que confundem as imagens e delas fazem conjuntos bizarros e desprovidos de sentido. Então está nos explicando o quê? Quando nós estamos doentes, logicamente nós estamos enfraquecidos, o espírito fica mais livre. E o que ele fala aqui, o espírito, geralmente, vai tentar ir para o teu lugar, que o lugar dele não é aqui nesse corpo. É o que ele está colocando aqui para a gente. O lugar dele é o seu lugar que ele fala aqui, né? Chamado ao seu posto, ou seja, espírito, o mundo dele, dimensão dele. Então, quando nós estamos doentes, e o que acontece? Quando nós estamos vendo coisa lá e coisa cá, e estamos meio assim, dá essa confusão que ele está falando aqui, né? Se transforma em conjuntos bizarros e desprovidos de sentido. Isso é normal em qualquer um. Tá? Até no próprio Kardec, pelo que está falando aqui, foi, né? Tá ok? Vamos lá? O caráter dos sonhos se liga mais do que se crê à natureza da doença. É um estudo a fazer, e os médicos nele encontrarão frequentemente diagnósticos precisos,
quando reconhecerem a ação independente do espírito e o papel importante que desempenha na economia. No futuro, olha só o que vai acontecer aí. Os médicos, né, conversando conosco, né, nós recordando dos sonhos, nós teremos mais facilidade que atualmente, tá? Por aí eles poderão chegar às doenças. Porque o espírito, tá? Ele não tem doença. A doença pertence geralmente nós temos vários corpos, até um certo corpo ela chega, tá? E quando chega muito próximo do espírito, ele expulsa a doença. E essa doença, tá? É expulsa por onde? Pelo nosso perispírito, chega ao corpo físico, tá? Isso aí é um estudo do Dr. Jorge André, ele faz até um mapazinho legal. Um dia qualquer que a gente for falar diretamente nessa assunto, vamos pegar esse mapa do Dr. Jorge André e trabalhar em cima, tá? O espírito é realmente, digamos, a imagem e semelhança de Deus. O espírito não adoece. Adoece aquilo que cerca o espírito. São seus diversos corpos, que causados por quem? Por nós encarnados. Vamos chegando lá. Até depois volta tudo de novo. E vai sendo expurgado pelo corpo físico, até nós realmente alcançarmos o equilíbrio necessário de não adoecer mais. Então, no futuro, os médicos vão utilizar desses recursos. É o que está falando aqui. Né? Afrânio, Oi. eu queria te perguntar uma coisa. Você, quando a gente fica doente, às vezes a gente vai ao médico, né? E você entra, fala com o médico, você tem a certeza absoluta que ele não ouviu nada do que você falou com ele. Eu já tive várias impressões dessas. No Você fala SUS assim, ou eu tô no com dor de garganta. particular? Oi? Hã? No SUS ou no médico particular? Não, particular. Particular. Eu já vi acontecer comigo no SUS. Não, particular. Você fala com ele assim. Eu fui no neurologista, estava conversando com ele e tudo. Eu tive a impressão, ele realmente não ouviu nada do que eu falei para ele. Ele me passou uns remédios que eu fiquei. Olha, eu só não me matei porque eu acho que eu sou espírita. Sinceramente, porque uns remédios assim que você. Não sei como explicar. Ele acaba com a sua mente. Aí você pega e vai em outro médico. Eu fui depois numa médica de garganta e otorrino. Ela me ouviu de uma forma que ela passou o remédio. O remédio fez efeito e realmente tratou do que tinha que tratar, né? Porque eu falei assim, não é possível, eu estou sentindo vontade de vomitar só de manhã, parece catarro, parece coisa. Aí ela me passou o remédio certo e deu certo. Então, esse coisa de ouvir, os médicos vão poder ouvir, eu acho que depende do profissional. Tem profissional que não está nem aí para você, entendeu? Não tá querendo te ouvir. Consuelo, nós falamos que no futuro. Mas hoje em dia tem médicos que te ouvem, né, Afrânio? Tem alguns que escutam, mas nem todos. Porque no futuro, né, o nosso pensamento de toda a humanidade vai estar focado no espírito, no que nós realmente somos. Isso é no futuro. Pode ser esse futuro daqui 100 anos, 50 anos, 300 anos, mas não agora. Agora nós realmente estamos, né, infelizmente, hoje os médicos, alguns realmente são muito bons, têm paciência, às vezes até não acertam com remédio, mas pelo menos procura acertar, né? Mas muitos estão ali pensando da seguinte forma: pô, gastou uma fortuna para me informar. É o pensamento de muitos deles, infelizmente. Estão preocupados com o ser humano, estão preocupados em recuperar o tempo e o din-din que gastaram, né? Mas no futuro nós vamos assistir isso, se Deus quiser, e vai ser bem diferente. Talvez você mesmo seja médica, viu, Consuelo? Eu vou lá me consultar contigo. Tá Deus bom? queira. Na próxima eu vou tentar fazer. Senão eu faço veterinária, que eu não me dou tão bem com os bichos. Tu vai me tratar também, né? Seu Afrânio, seu Afrânio, Fala, dona explica uma Luz. coisa assim. O corpo, o espírito não adoece, tá? Não. Mas, então, a doença que... eu queria entender isso direito, tá?
O corpo físico adoece, mas é porque vem da essência dele essa doença, digamos assim. Mas o espírito não traz a doença, ela está no perispírito. Como é que é isso? Veja bem, nós temos o corpo mental. Tá? Digamos Sim. que vai se acumulando as coisas, são vários corpos até chegar ao corpo mental. O corpo mental já está mais próximo ao espírito. Os nossos desequilíbrios estão registrados nesse corpo aí. O O que corpo acontece? mental, né? É isso, que ele está num É por isso que determinado o restante patamar. da consciência. Vamos lá, vai começar duplo etérico, corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, não, inferior, superior, até chegar lá em cima no corpo búdico, que eles falam, átmico, búdico, tal. Mas essa questão dos desequilíbrios que nós acumulamos vão chegar até o corpo mental. Quando chega lá, ele não consegue, porque são coisas de carga. Lá já são os outros corpos para cima, já são superiores, apesar de nós estarmos aqui encarnados no planeta, espírito é espírito, tá? Encarnado é encarnado. Quando chega em determinado lugar, essas vibrações antagônicas ao espírito, o espírito é puro, é criação de Deus, divina. Quando chega em determinado lugar, não consegue se aproximar, não consegue avançar, é jogado de volta. Por isso que fazer o mal, né, a crueldade, vem expiações muito dolorosas, que voltam com muita força para a gente. Tá? Tudo que nós fazemos que não é legal, que está contra as leis divinas, volta para a gente. E aonde que vai limpar isso aí? No corpo que ajudou a causar isso aí. No último corpo, que é o físico, que é o terra-terra. E através desse sofrimento, dessas coisas que nós sentimos, nós vamos resgatando esses nossos erros. E quando nós começamos a acertar, nos equilibrar, nos harmonizar, já começa a vir certas doenças que estavam lá atrás ainda, esperando o momento certo. Mas quando chegarmos a um determinado patamar, não vai haver mais doenças. Quer dizer, já estou falando aí, de repente, até no segunda morte, que é a perda de perispírito. Então, é uma coisa da nossa. Agora, aquele que procura não errar muito, que procura sempre o mais próximo possível do acerto, às vezes não passa esse sufoco todo que nós passamos. Nós só passamos por sufocos porque nós criamos, registramos em nós e agora temos que jogar para fora de novo, no momento certo. O momento certo é o momento da melhora. Aí a gente vê o Chico Xavier, tadinho, cheio de problema. Expurgo. Estava expurgando. Né? Isso aí tem um livro do Dr. Jorge André, que eu não estou lembrando o nome, eu tenho ele aqui em casa. É um livrinho de capa azul, pequenininho, que vem falando sobre isso. Vem o desenho, a explicação de item por item. Legalzinho. Se procurar até na internet, deve achar o doutor Jorge André sobre essa questão aí do espírito, dos corpos e do espírito. Deu para entender, dona Luz, ou não? Entendi, sim. Quer dizer, as doenças ficam registradas, quer dizer, não é exatamente doença. Não é São os doença, nossos vícios que desequilíbrio. nós cometemos, que agredimos a lei divina, fica lá tudo registrado na nossa. E isso tem uma interpretação através de uma doença do resgate, que vai, como aquilo ali não adoece o espírito, tem que adoecer, então, a partir da carne, essa energia acumulada negativa vai provocar um distúrbio que vai gerar uma doença no corpo físico. É isso. O famoso câncer que ninguém descobre a cura, porque ainda não é hora. E outras complicações também. Outras complicações nós. Também. Entendi. São essas energias, nós criamos ela, né? É criação nossa, não é criação divina. A criação divina não aceita isso. Né? E nós, por isso que nós sofremos, nós passamos por esses conflitos, esses problemas físicos, etc., né? Para expurgar, é expurgo. Certo? Nossa Senhora, Jesus. Alguém quer mais comentar alguma coisa aí? Não, eu só quero dizer para o senhor que eu tenho que entrar numa outra live 8h20. Aí eu vou sair mais cedo, tá? Mas por tá enquanto bom, eu estou aqui. São 8h05 agora. Fique tranquilo. Daqui a pouquinho a senhora pode ir, a senhora vai, tá? Tranquilo. Alguém mais comenta alguma coisa? Alguém que está com os corpos tudo limpinho aí, brilhando, tudo tinindo, aquela luz toda. O que ofusca o espírito? É a luz. Vamos lá, gente?
Alguém fala mais nada? Nada. Ninguém fala nada? Prima está calada hoje? Ela está na rede. Então vamos lá, Elisa. Se o estado do corpo reage sobre o espírito, de seu lado, o estado do espírito influi poderosamente sobre a saúde. E, em certos casos, é tão útil agir sobre o espírito quanto sobre o corpo. Ora, a natureza dos sonhos pode frequentemente ser um indício do estado do espírito. Só uma coisinha, Elisa. Quando Kardec fala aqui, o estado do corpo reage sobre o espírito, é isso aí que nós comentamos aqui. Só que naquela época Kardec não colocou essa questão. O André Luiz agora não, né? 100 anos depois, coloca, eu acho que esse livro nós estamos dando aí agora no Mundo Maior, e no Entre a Terra e o Céu, vai falar sobre um pouco, bem pouco, sobre esses corpos também. Vai explicar um pouquinho, tá? Sobre esses corpos aí. E nós vamos entender um pouquinho mais esse assunto. Kardec não podia abrir de uma vez tudo, foi, né, aos pouquinhos. Como nós, até hoje, temos muitas informações que não entendemos, não temos condições, e os espíritos seguram para futuramente a gente também, né, para conseguir entender, interpretar e trabalhar. Tem muita coisa aí ainda que está na nossa cara aqui, a gente não está conseguindo ver. Mas vamos ver no futuro. E eu repito, um estudo a fazer, negligenciado até este dia pela ciência, que não vê por toda parte senão a ação da matéria e não leva em nenhuma conta o elemento espiritual. Isso. O sonho que me assinalais, aquele do qual guardais uma lembrança tão nítida, me parece pertencer a uma outra categoria. Ele contém um fato notável e digno de atenção. Certamente foi motivado, mas não saberia dele dar-lhe presentemente uma explicação satisfatória. Não poderia vos dar senão a minha opinião pessoal, da qual não estou bastante seguro. Tomarei minhas informações em boa fonte, e amanhã vos darei parte daquilo que tiver sabido. Duas coisas é muito interessante. Primeiro, Kardec está fazendo uma pergunta para um espírito, do médico que está cuidando dele. E ele é muito humilde em falar que não domina esse assunto. E a opinião pessoal dele, ele não quer colocar. Ele quer ensinar, quer passar algo de bom. Olha só que coisa bonita que nós estamos vendo aí, né? Aí o que ele fala? Vou lá em cima pegar informações com outros superiores para poder passar para o Kardec a informação correta. Você vê o cuidado da espiritualidade para conosco em relação a obras básicas e as obras, né, que acompanham as obras básicas. Por isso que eu gosto muito de falar aqui de Chico Xavier, de Valdo, né, o Raul Teixeira, Dona Ivone, que são espíritos que foram altamente treinados no plano espiritual para vir para cá e seguir aquela cartilha, a coisa correta, porque nós falamos ainda pouco, o André Luiz não abriu muito ainda esse campo, porque a qualquer momento vão nos abrir, vai vir outros espíritos, apesar que nós aí no movimento espiritualista, a gente é uma coisa corriqueira, né? Falam muito, mas até onde nós podemos ter a certeza do que eles falam, é que eu não sei, tá? Então é isso aí, Kardec teve o sonho, achou o sonho legal, o Dr. Demoure, né, falou, opa, deixa eu perguntar alguém mais, tá? Com mais capacidade. E agora vem a resposta. Vamos lá, Elisa. O que viste no sonho, que estou encarregado de vos explicar, não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. É muito realmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Opa, nós na fita, lá na tal Assembleia, né, Elisa? Uhum. Sabeis que no sono podem se encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi esse último caso que ocorreu nessas circunstâncias. Aqueles
que vistes são encarnados que se ocupam separadamente e sem conhecerem, na maioria, de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção e anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causado pelo desgaste dos materiais hoje em uso. Só um instantinho, Elisa. Pergunta 109. Você lembra da pergunta 109 dos Espíritos Sábios? Que eles vêm com uma missão, com uma função, né? Cobrir uma necessidade material nossa dessa, não se importando muito pelo lance, né, da moralização e tal, porque a função deles, a missão deles é essa aqui. Eles estão procurando, né, criar condições de melhora para a humanidade. Aqui, no caso, o tempo, o gasto, tudo que resulta daquelas antigas rodas, né, passando para esse novo sistema aqui, muda. Então, de novo, vamos ver a espiritualidade trabalhando a nosso favor. E a pergunta 419, que nós usamos tanto a palavra inventores, está aí, né? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Uns pensaram em borracha, outros em outras matérias. Mas o que há de particular é que quis chamar a vossa atenção como assunto de estudo psicológico sobre a reunião, no mesmo lugar, dos espíritos de diferentes homens perseguindo o mesmo objetivo. Legal, né? O nosso estudo, né? Olha aí. A descoberta não tem relação com o espiritismo, foi somente o conciliábulo dos inventores que se quis vos fazer ver. E a inscrição não tinha outro objetivo senão de especificar aos vossos olhos o objetivo principal de sua preocupação. Porque há os que procuram outras aplicações da borracha. Ficai ao mesmo tempo, seja uma nova lei. Não, ficai persuadido de que, frequentemente, o é assim, e que quando vários homens descobrem ao mesmo tempo, seja uma nova lei, seja um novo corpo, sobre diferentes pontos do globo, seu espírito estudou junto a questão durante o sono. E ao despertar, cada um trabalha de seu lado, aproveitando o fruto de suas observações. Olha aí o Santos Dumont e os irmãos Wright. Né? Vamos lá, Elisa. Notai bem. Olha aí também esses prêmios Nobel para 2 ou 3 cientistas. Todos três tiveram o mesmo sonho, mas cada um age de uma forma diferente, né? Cada um, dentro da sua visão, age de forma diferente. Mas o assunto é o mesmo, tanto que eles ganham o mesmo prêmio, 2, 3 ganham o mesmo prêmio. Né? É legal. E moram em outros países, né? Não são no mesmo país, né? São de outros pontos, vários pontos do planeta. Exatamente. É legal, né? É legal. A gente está vendo que essa questão do sonhar é muito importante para nós, né? Eu nunca, honestamente, já estudei o livro dos Espíritos e tal, outra vez, mas não tinha me ligado. Não sei se é que a gente está aprofundando um pouquinho mais o estudo, né? Sobre essa questão, a importância dos sonhos, a importância, então, de cuidar do corpo, para dormir bem, né? Então, olha só, engloba um monte de coisas, a questão do sonhar bem, viver bem, né? Se alimentar bem, cuidar do corpo, corpo são, mente, né, sã, etc. E o resultado está aí, é o que nós estamos vendo. Vamos lá? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Beleza? Notai bem que aí estão as ideias de encarnados e que não prejulgam nada sobre o mérito da descoberta. Pode ser que de todos os cérebros em ebulição saia alguma coisa de útil. Como é possível que deles não saia senão quimeras? Não tenho necessidade de vos dizer que seria útil interrogar os espíritos a esse respeito. Sua missão, como o dissestes em vossas obras,
não é poupar o homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe invenções inteiramente feitas, que seriam tanto prêmios de encorajamento para a preguiça e a ignorância. Olha outra informaçãozinha legal, né? Então, nós temos mesmo que o famoso, entre aspas, correr atrás. Tá? Se nós queremos conseguir algo, alcançar algo, tem que ser através do nosso esforço. Nada vai chegar, conforme fala, né? Jesus nos diz, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tá bem claro nessa observação do Dr. Demuro, né? Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Então, vamos embora. Nesse grande tiroteio da inteligência humana, cada um ali está por sua própria conta. E a vitória é do mais hábil, do mais perseverante, do mais corajoso. Pergunta: que é preciso pensar das descobertas atribuídas ao acaso? Não há delas que não são o fruto de nenhuma pesquisa? Ó, o que a gente está falando? Então, eu descobri algo aqui hoje. Será que eu não fiz pesquisa nenhuma, como que eu consegui descobrir isso? Ah, contraria o que o Dr. Demuro está falando. Essa pergunta aí. E vamos lá. Resposta. O acaso, bem o sabeis, não existe. As coisas que vos aparecem, o mais fortuitas, têm sua razão de ser. Porque é preciso contar com as inúmeras inteligências ocultas que presidem a todas as partes do conjunto. Se o tempo de uma descoberta chegou, seus elementos são postos à luz por essas mesmas inteligências. 20 homens, 100 homens passarão ao lado sem notá-la. Um único lhe dará sua atenção. Não era tudo encontrá-la? O essencial era saber colocá-la em obra. Não foi o acaso que lhe o colocou sobre os olhos, mas os bons espíritos que lhe disseram: olha, observa e aproveita se tu o quiseres. Depois, ele mesmo, nos momentos de liberdade de seu espírito durante o sono do corpo, pode ser colocado no caminho e, em seu despertar, instintivamente, se dirige para o lugar onde deve encontrar a coisa que está chamado a fazer frutificar por sua inteligência. Não, não há acaso. Tudo é inteligente na natureza. Que final, Nada hein? se inventa, tudo se copia. Não há caso. Tá? Então, essa foi a contribuição aí para a pergunta 419, né? Acho que essa página aí do Kardec, eu gostei muito, né? Gostei muito elucidativa, que ela toca de uma forma única em vários assuntos que nós estamos trabalhando há mais de um mês, né? Que nós estamos nessa emancipação da alma, né? Tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que foi falado aí? Aqui tem uma coisa interessante. Notai bem que aí estão ideias de encarnados e que nada prejulgam quanto ao mérito da descoberta. Pode ser que todos esses cérebros em ebulição saia algo de útil, como é possível que apenas saiam quimeras. Não vos preciso dizer que seria inútil interrogar os espíritos a respeito, pois sua missão, como disseste em vossas obras, não é poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe invenções acabadas, e sim outras tantas causas de encorajamento. Quer dizer que não dá trabalho ao espírito. Você que tem que trabalhar a tua mente, observando aquilo que você recebeu, a intuição, que você sonhou, e senão não tem graça. Os espíritos passam para você, né, a intuição e ir perguntar aos espíritos o que é aquilo. Bota a cabeça para funcionar. Dá valor àquilo que chegou à tua mente. Não? Se chegou à tua mente, não foi por acaso. Então, dá valor a isso aí. Né? Dá valor a esse fato da chegada em nossa mente de alguma coisa que precisa ser criada, precisa ser inventada. Né? A intuição não é à toa. A intuição não é à toa que chega na mente da gente. Isso é que é verdade. Resumindo tudo. É para ser trabalhada, né? Temos que trabalhar essa intuição.
E por todos os nossos projetos, né, se a gente quer conseguir alcançar algo, tá, tem que ser através do esforço, da vontade, do esforço e perseverança, conforme falam aqui, né? E eles É ajudarão. aquilo que, é aquilo que Vamos, você né? diz. O cientista passa meses enfiado dentro de um laboratório, esquece da família, mas aquilo ele está na mente, ele quer chegar a uma conclusão daquilo que ele recebeu, né? Que ele diz que veio na mente dele, é dele, mas não, que ele recebeu. Ele quer chegar a esse ponto de descobrir o que é aquilo, né? É verdade. É isso aí. Então, esforço e vontade, né? Acima de tudo. Assim, os espíritos vão nos ajudar, vão nos colocar. Quando nós queremos mesmo coisas boas, eles vão nos pegar no sonho, vão nos colocar no lugar onde nós vamos, né, nos encher de informações, nos alimentar daquilo, né? E quando a gente acorda, tá, eles nos dão até esse direito de nós, eu tive uma grande ideia. Mas não, é fruto do esforço. Se a pessoa não quer produzir nada, fazer nada, com certeza não vai para esses lugares. Vão para outros lugares, tá? E mais uma vez eu tive um sonho com o pessoal do grupo, né? E sempre o Zé Roberto está do meu lado, né? Mas dessa vez apareceu quase todo esse grupo de estudo aí. Aí a gente estava num lugar, tipo uma escola mesmo, tá? Agora o que era, não sei, foi na noite de segunda para terça, tá? E tinha algumas pessoas, conforme o Kardec estava falando, que a gente batia muito papo, tá? Com aquela amizade, aquele negócio todo, né? Abraçar e tal. E quem era? Fala que nem aquele personagem chicano diz, esse é o famoso quem? Né? É assim, o que acontece, igual o Kardec falou que aconteceu com ele. Um monte de gente que eram conhecidos, mas não lembrava o nome de ninguém. Tá? Interessante mesmo, como é a nossa vida, né? Nós só olhamos muito, nós estamos muito presos no lado material. Muito, muito. Outra Eu acho coisa que, aqui também, né? outra coisa aqui também, pois há de se contar com inumeráveis inteligências ocultas. Mas quando é chegado o momento, né? Quando chega o momento de É, surgir, quando eles trazem a luz, né? Eles estão trazem ali para... para isso, né? Exatamente. Você vê, o próprio Einstein demorou, né, muito tempo para trazer aquela teoria. Não me lembro quantos anos ele tinha de idade, mas não era garoto, não. Já tinha, eu acho que uns quase 50 anos de idade, ou mais ou menos isso. Quer dizer, no tempo certo, na hora certa, surge a teoria, surge ele, né? Estava Essa, ali na essa dele, né? teoria ele já devia vir pensando nisso há algum tempo, né? Só não encontrava o foco principal, né? Quando chegou a luz, ele lançou, né? Alguém mais comenta alguma coisa? Elisa, Consuelo, Lourdinha, Marli? Tranquilo. Marli, algum comentário, Marli? Está preparada Nada. para sonhar hoje? Hein? Oi? Está Nada de... preparada para sonhar hoje? Estou preparadíssima. Isso. É. Quer dizer, eu vou vir até estudar de pijama já me preparando para quando acabar, né? Pijamão listrado, entendeu? Bonitão. Aí você vai estar fantasiado de irmão metralha aí. Você não vai dormir bem. Caramba, bota o númerozinho aqui, né? 171, né? Pronto. Pois é. Não dá para escolher outro pijama, não. E, aliás, eu não quis falar para vocês, mas a página no meu livro aqui, na minha revista espírita, tá? É 171 desse, né? Um sonho, Aqui não eu não sei o quê. sei. Hein? Aqui eu não sei. Aqui, é Um Sonho Instrutivo, página 171. Eu não Deixa eu ver se eu sei. consigo mostrar a vocês. Cá em cima. Tá vendo lá? 171. E olha lá no meio. Um sonho instrutivo, tá vendo? Ah, Será que isso tem alguma mensagem para mim? pode ser. Então vamos para a pergunta 420. Só ler, né? Porque não vai dar tempo da É. gente trabalhar ela, mas pelo menos vamos ler hoje, para a gente já começar a dar um estudo sobre ela. E, aliás, eu vou até comentar algo. Vamos lá. 420. Bom, pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Eu quero falar com a Consuelo,
senta aqui na sala, faço uma precezinha Tô te e ouvindo. mando o pensamento. Hein? Tô te ouvindo. Mando o pensamento para Consuelo. E ela lá também, que isso tudo vai ser comentado depois que existem vários tipos de... Tá? E a Consuelo também está lá concentrada e recebe a mensagem. Tá? Aí ela pode conseguir também, né? A recepção pode mandar para emissão ou não. Tá? Então, isso se chama, nos nossos dias de hoje, que no dia de Kardec não tinha esse nome, se chama telepatia. Tá? É quando dois encarnados conseguem se comunicar sem se utilizar da palavra, de gestos, pelo pensamento. Certo? Telepatia. Tele, distância. Patia, né? Sintonia. Então, manter a sintonia à distância. É essa palavrinha aí, telepatia. Tá? E nós vamos estudar, então, durante esse estudo da semana que vem, se Deus quiser, algumas coisas interessantes sobre essa telepatia. E quem quiser já adiantar e dar uma olhada, o livro é esse aqui, olha só. Do ABC ao Infinito, Espiritismo Experimental, é o volume 2. Volume 2. É da FEB, tá? E acho que existe em PDF na internet, tá? E o autor está bem aqui em cima escrito José Naufel, tá? São 4 livrinhos de estudo do Livro dos Espíritos, assim como o Miramês tem aquele estudo, Miramês é Espíritos Encarnados. Esse José Naufel, não, Espírito Encarnado, fez lá no Maracanã, algum centro espírita perto do Maracanã, não sei se foi Regeneração, não sei qual foi, fez esse estudo que é tão bom que a FEB emitiu os livros dele, que ele fez apostilas, que se tornaram livros, a FEB viu, emitiu também. Então, tá aqui no capítulo 13, tá? Capítulo 13, vem aqui, transmissão oculta do pensamento ou telegrafia humana, telepatia. Vai nos falar o que é o pensamento, né? Depois falar vem os meios de transmissão do pensamento, aí vem a dita cuja telepatia e o processo telepático, tá? Pensamento e criação, e acaba o capítulo. Ah, não, dominação telepática e obsessão, isso é muito importante também. Tá? Como os nossos irmãos desencarnados podem agir sobre nós, e como encarnados agem sobre encarnados. Também tem isso, tá? Dominação telepática. Então, isso aí a gente vai começar na semana que vem, esse estudinho. Quem tiver essa oportunidade, tá? Repito o livro aqui, tá? Do ABC ao Infinito, tá? Volume 2, é da FEB, capítulo 13, tá? No meu é página 115. Ainda bem que não 71 também, pelo amor de Deus. Vou até jogar no bicho amanhã. Gente, então já são 8h29. Eu acho que não vai dar tempo para a gente falar muito mais coisa. Vamos deixar essa perguntinha para a semana que vem. Vocês concordam? Está todo mundo calado? Sim, concordo. Ali falou. Né? Pelo menos alguém se manifestou. Elisa, gordinha, prima, a dona Luz já saiu, né? Você Tá quer bom, saber? então? Vamos seguindo em frente, vamos lá, vamos para a prece. Tá E certo, então? sexta-feira Se eu no não mundo maior. Se Fala, eu, Gordinha. se eu não concordar, pode continuar? Pode, Ai, pode viu? também. Então tem que concordar. Fala, seu Roberto. Eu vou parar a gravação, tá? Eu estou vendo aqui, já localizei o livro. Tá, Já localizei.